primeira vez que eu falo para um público como vocês. Normalmente eu tenho falado para estudantes universitários, pessoal que está se formando, principalmente no que diz respeito a veículos eletrificados. Como o presidente falou, eu trabalho já há 30 anos no setor, tenho alguma visão do que e como as coisas acontecem. Vamos ver se a gente consegue colaborar um pouco aí com vocês, para vocês, assim como eu, tentarem entender um pouco mais o que está acontecendo. Ontem, quando eu fui preparar essa breve e singela apresentação aí, eu fiquei com uma dúvida: como é que eu posso chamar a atenção de todo mundo? Prender a atenção de vocês para o que eu vou falar. E aí, como todo ser humano, eu fui para o Google perguntar como é que eu faço uma audiência prestar atenção em mim. E o Google me deu algumas dicas. A primeira das dicas foi o seguinte: ofenda a plateia. E eu vou ofender vocês. Vocês são os responsáveis pela morte dos ursos polares. Vocês estão jogando CO2 na atmosfera. Em última análise, vocês são quase como traficantes de drogas, só que muito pior, porque num ritmo global, porque o CO2 se espalha por tudo. Eu fico até surpreso que como é que ainda não tem piquetes na frente dos estabelecimentos de vocês, e não sei se isso não vai acontecer, demandando que vocês parem de vender essa porcaria que está poluindo a atmosfera aí, através dos carros de todos nós. Então, sintam-se ofendidos e prestem atenção em mim. A segunda coisa que eu vi no Google foi o seguinte: se eu conseguir achar aqui, vamos ver, traga alguma coisa que chama a atenção da plateia. Ela fique curiosa em saber o que é. Está aqui uma coisa para vocês prestarem atenção. Está aqui, ó. Depois vocês vão descobrir para que é. Para começar esse papo e para a gente poder entender como é que as coisas estão acontecendo, eu gostaria de perguntar para vocês todos se vocês sabem ou se lembram o que é CFC. Alguém aqui sabe? Quase. Hã? Curitiba Futebol Clube? Ah, pode ser. CFC está para clorofluorcarbono, que foi inventado ou descoberto, deem o nome que vocês quiserem, em 1928, para substituir um gás extremamente venenoso, que é a amônia, na refrigeração industrial, porque naquela época não existia refrigeração doméstica. Os refrigeradores antigamente, o cara trazia um monte de gelo, botava numa caixa, enquanto esse gelo estava derretendo, estava fresquinho ali dentro. E a amônia, devido às suas características, uma delas é de ser extremamente venenosa, e também por causa de outras características daí mais termodinâmicas, ela não servia para se fazer um refrigerador pequeno. Esses caras, em 1928, inventaram ou descobriram, deem a palavra que vocês quiserem para isso, esse composto que, em princípio, se achava que era absolutamente inerte, o que possibilitou, a partir de 1932, numa reunião da DuPont, que era fabricante, e então dona da patente, e a General Motors, começarem a fazer refrigeradores domésticos. E foi uma maravilha, foi uma explosão. Todo mundo passou a ter refrigerador, mais um tempo todo mundo passou a ter ar-condicionado. Esse gás também servia muito bem como propelente de sprays, e a vida estava uma maravilha, até que, na década de 70, a patente deste produto expirou. E ele baixou de preço de uma maneira vertiginosa e todo mundo começou a produzir. E aí sim, a partir da década de 70, que todo mundo começou a ter ar-condicionado em casa, todo mundo começou a ter ar-condicionado nos carros, foi uma explosão. Só que descobriram, talvez, que o CFC era ruim para a camada de ozônio da atmosfera. E a partir dali, a partir da década de 70, o mundo iria acabar em poucos anos por causa do CFC. Interessante, né? Foi uma campanha global que envolveu a ONU, envolveu todo mundo, e o CFC foi, em 1985, banido. No momento que ele foi banido, acabou o problema do buraco de ozônio. E a DuPont passou a vender um novo gás que custava, infelizmente, cerca de 10 vezes mais caro, mas, enfim, estava salvando o planeta. E todos os aparelhos que usavam esse gás anterior tiveram que ser trocados, porque o novo gás
ele não funcionava nesses aparelhos antigos. Guardem isso. Vamos agora ir para o tema da nossa palestra. No fim, a gente volta nessa história do CFC. Veículos de propulsão elétrica. Comparando com combustão. Combustão é aquela coisa que acontece quando vocês veem essa porcaria que vocês têm nos postos aí, que polui todo mundo e que está fazendo o aquecimento global, seus criminosos. Eu vou tirar foto de cada um de vocês aqui quando eu sair. Os veículos elétricos são extraordinários. Alguém aqui já dirigiu veículo elétrico? 1, 2, só 2. Traidores, né? Tomem nota dele. Ele é fantástico. Eu já tive a oportunidade de dirigir diversos veículos elétricos. Aliás, eu dirigi um dos primeiros veículos elétricos de alta produção, que era o primeiro Tesla que foi lançado, que as baterias eram as mesmas baterias que se usam em lanternas. Eles achavam que com aquilo estava resolvido o problema. O carro era muito ruim. Mas ele tinha um apelo mercadológico fantástico. O desempenho dele era excepcional. E tinha que ser, né? Ele tinha que ser diferente em alguma coisa para poder chamar compradores. Então, o rendimento energético é extremamente superior, ou seja, ele consegue transformar de 80% a 95% da energia que a gente põe lá dentro em trabalho, em deslocamento, enquanto o motor a combustão interna é de 20% a 30%. Ele tem muito menos partes móveis. O custo de manutenção, em princípio, porque a gente tem uma incógnita muito grande pela frente, deve ser menor. As emissões aparentemente são menores, que é discutível. Sim, ali no cano de descarga que ele não tem, se ele for puramente elétrico, a emissão é menor. E o custo de produção, em princípio, quando ele tiver uma demanda e uma escala bastante grande, os chineses estão nos mostrando isso, deve ser menor. A principal razão que o pessoal se focou, assim como no CFC, para fomentar a venda de veículos elétricos, à parte o fato do alto desempenho. E por que veículo elétrico tem alto desempenho? Porque é um apelo de venda. O cara que está em dúvida de comprar, ou aquele cara que gosta de um carro que ande muito, que tem uma aceleração fantástica, ele, eu vou comprar um elétrico. O apelo ambiental é o outro aspecto ressaltado nessa questão aí por causa do CO2. O maldito CO2. Que é um resultado, que é praticamente, afora a água, é a única coisa que hoje em dia sai pelo cano de descarga de um veículo de combustão interna movido a etanol ou gasolina. Diesel é um pouquinho mais complicado. CO2. O vilão do aquecimento global. Será? Isso aqui é um gráfico muito interessante. Aqui são anos em milhões de anos, 140 na Terra, até os dias de hoje. E aqui é quanto de CO2 existe na atmosfera. Há 148 milhões... Aliás, eu até vou voltar aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui sabe me dizer quanto é que tem de CO2 na atmosfera? Quanto? Quem acertar vai ganhar o primeiro brinde da... Ninguém sabe. Um chute. – 72% do ar, CO2. É menos. 60% é menos. Mais alguma? Estou dando uma dica. 32% é menos. 21% do ar que está nessa sala aqui é oxigênio. 70 e poucos % é nitrogênio, que não serve para nada. Ele é absolutamente inerte. O resto é um monte de coisas, entre elas o CO2. Sabe quanto é que é o CO2? 400 partes por milhões, ou 0,04%. Está aqui, ó. É aqui onde nós estamos hoje. 400, isso aqui é partes por milhões. Né? Nós estamos em 400. Se nós baixarmos de 200, uma coisa terrível acontece. Acabam as plantas no planeta. Porque a planta, 70% da massa de uma árvore, ela tira do CO2 do ar. E só os outros 30% que ela tira da terra. O CO2 é também chamado o gás da vida. A planta pega o CO2, através da fotossíntese retira o carbono para crescer, porque assim como nós, as plantas são formadas basicamente de carbono, e libera oxigênio na atmosfera. Se baixar de 200 ppm,
Vamos ver se eu aperto o botão certo aqui agora. As plantas não sobrevivem. E hoje nós estamos por volta de 400. E para vocês verem que eu não estou mentindo, aqui está o CO2 nessa sala agora. Bem em cima o número grande. Quanto é que está marcando aí? Bem, não, aqui, ó. Isso aqui é um medidor de CO2. Aqui nessa sala. Agora, se eu fizer o seguinte, nós emitimos CO2. Porque quando a gente respira, a gente emite CO2. E aí vem uma coisa muito interessante. A gente emagrece fundamentalmente pela respiração, emitindo o carbono. Então, se eu... Para quanto foi o CO2 aí? Então, o vilão do CO2, cuja emissão se deve principalmente ao trabalho de vocês, talvez não seja tão ruim assim. Outro detalhe interessante, quando se fala em efeito estufa, quanto o CO2 colabora para aumentar a temperatura da atmosfera ou do planeta como um todo. Esse aumento não é linear. O que eu quero dizer com isso? Se eu dobrar a quantidade de CO2 na atmosfera, eu não dobro a quantidade de aquecimento global. Na verdade, acima de 500 partes por milhão, ele praticamente não muda nada. Isso aqui é quanto ele colabora para o aumento da temperatura, isso aqui é partes por milhão. Então, em 100 partes por milhão, este é quanto ele incrementa a temperatura. 400, que é onde nós estamos hoje, e ele se distribui de forma bastante equilibrada pela atmosfera, se eu chegar a 1000, o quanto vai aumentar é muito pouco. Mas está todo mundo dizendo aí que o CO2 é um gás problemático e perigoso. Na verdade, as pessoas que criam ou que plantam em estufas, injetam CO2 dentro da estufa, porque a planta cresce muito mais vigorosa e mais rapidamente. Esse aqui é um negócio muito interessante. É claro que não é só por causa do CO2, mas olha a coincidência. Isso aqui de 61 até um pouco depois de 2010, quanto aumentou o CO2 na atmosfera e quanto aumentou a produção de grãos. Coincidência ou não, todos os recordes de produção foram batidos juntamente com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Isso aqui é muito interessante. Este gráfico aqui mostra, em forma circular, toda a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, por cada um dos setores da sociedade. E quando a gente for procurar de onde saem os gases que aumentam o efeito estufa no que diz respeito a transporte, ou seja, carros e caminhões e trens, correspondem por menos de 12% do total dos gases de efeito estufa emitidos. Ou seja, é um oitavo de todos os gases estufas emitidos. A agricultura emite muito mais. Aliás, a digestão de vaca, a vaca produz metano, tem um efeito sobre o efeito estufa muito maior do que do CO2, proporcionalmente. Isso aqui é a geração de energia no mundo inteiro. São dados de 2022. De onde vem a energia no mundo? 35% vem de carvão mineral. Gás natural, 23%, energia elétrica, né? 23,6% da energia elétrica é gerada por gás natural, 35% por carvão, nuclear 10%, hidráulica 16%, aí vem solar, vem eólica, biomassa e por aí vai. Então, 35 mais 2,5 de derivado de petróleo. Poucas usinas são movimentadas por diesel, hoje em dia é óbvio, né? 35 mais 2 mais 25, 60% da energia global exige a queima de um derivado de petróleo para ser produzida.
Energia elétrica. Aquilo era a produção, isso aqui é o consumo global de energia no mundo. Carvão 26,8, 29,5 são derivados de petróleo, aí entra o trabalho de vocês também. Biomassa, gás natural, hidráulica, nuclear é 5%. De novo, derivados de petróleo representam a grande maioria. E essa história não começou como esse sindicato em 1957, aliás, um ano muito importante, porque entre outras coisas que aconteceram, o Boeing 707, eu vi o 57 ali. O Boeing 707 voou pela primeira vez em 57, o ano geofísico internacional foi em 57 e eu nasci em 57. Então é um negócio espetacular. É um ano fantástico. Mas essa história toda começou há 65 milhões de anos atrás, quando um meteoro de 10 quilômetros de diâmetro caiu no que hoje é o Golfo do México e acabou, foi a quinta grande extinção em massa e acabou com os dinossauros na face da Terra, enterrando eles lá no fundo, eles viraram petróleo e hoje está todo mundo feliz com isso. Aqui é a produção de energia elétrica no mundo e no Brasil. Olha só, no Brasil 82,9%, por causa da grande capacidade hidrelétrica que nós temos instalada, vem de energia renovável. E só 17,1% que vem de gás ou carvão, ou seja lá o que for. Aqui em Santa Catarina tem um exemplo claro disso, aquela usina movida a carvão. Agora, no mundo a coisa é bem diferente. É exatamente o inverso. 71,4%, como a gente já viu no gráfico anterior, vem da queima de combustíveis fósseis. E aí o culpado é o carro, que consome a gasolina que vocês vendem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a realidade dos veículos elétricos. E, de novo, é fantástico andar num carro elétrico. A aceleração é brutal, não por acaso, mas por questões mercadológicas, porque ele poderia ser também um carro mais fraco para acelerar, mas não é, porque ele tem que ter algum tipo de apelo. E o apelo é desempenho e é bom para o meio ambiente. Esses são os dois principais apelos. O mercado hoje de veículos elétricos, a gente vai falar em detalhes mais adiante, mas ele está crescendo e deve chegar num nível de estabilização quando ele passar a ser alguma coisa que vai fazer parte do nosso dia a dia, mas não necessariamente vai substituir nem a curto nem a médio prazo os veículos a combustão. Podem ter certeza disso. Enfim, o veículo elétrico é a solução para todos os problemas que nós não sabíamos que tínhamos. E assim como o CFC, deve ter alguma coisa por trás disso. Ela foi, acima de tudo, uma solução forçada e não pensada. E agora, em seguida, eu vou mostrar isso para vocês. O apelo ambiental é uma razão forte, a novidade é uma razão forte. Tem gente que gosta de novidade. Tem gente que faz fila na loja da Apple para pegar o primeiro iPhone que aparecer, quando sai um novo. Assim também é com carro elétrico. Porque diferente de um produto absolutamente inovador, ele serve para a mesma coisa, levar as pessoas de A para B. Então, o apelo dele tem que vir de outros fatores. Um deles, supostamente, é ambiental, o outro é o desempenho e, o mais importante, os incentivos fiscais. Olha como é que é o trabalho do incentivo fiscal nos Estados Unidos em favor dos veículos elétricos. Se você for comprar um veículo elétrico nos Estados Unidos, hoje, pode ter um incentivo fiscal de até $7.500. Dá quase 50 mil reais. E olha como é que ele funciona. Na hora que eu vou comprar o carro, o revendedor já me dá aquele desconto porque ele é acreditado pelo governo daquilo ali. $7.500. Só que tem uma pegadinha nessa história. E eu vou falar dela logo em seguida. Fora esses 7.500 federais, tem os incentivos estaduais. O maior de todos é na Califórnia. E não por acaso, o maior mercado de carro elétrico nos Estados Unidos é na Califórnia. 26% dos carros vendidos hoje na Califórnia são elétricos. Vendidos, não a frota. 26%. Por quê? Porque na Califórnia, até $9.500 de incentivos são dados para quem compra um carro elétrico. Soma 9.500 com 7.500, $17.000.
Aqui dá para comprar um carro com esse dinheiro. Lá dá para comprar quase a metade do carro elétrico. E aí, é óbvio, ele vende. Depois o cara vai pensar o que vai acontecer. Afora isso, tem incentivos municipais, regionais e até privados. Por exemplo, a companhia de energia elétrica, ela te dá incentivo, te financia sem juros a instalação de uma estação de carregamento na tua casa. Eles querem vender energia elétrica. E aí está o principal concorrente de vocês no caso de abastecer carro elétrico. O cara vai querer abastecer em casa, porque vai ser absurdamente mais barato abastecer em casa. E eu vou mostrar isso aí logo em seguida. Esse aqui é o mercado de veículos nos Estados Unidos desde 2015 até o ano passado. É uma tabela meio complexa, mas que eu vou tentar resumir para vocês. Existem 3 tipos de carros elétricos. O veículo elétrico puro, que necessita de uma tomada para ser reabastecido. O veículo elétrico híbrido, que não necessita de tomada para ser abastecido, porque ele gera energia que vai ser guardada na bateria. E o veículo elétrico plug-in, híbrido plug-in. O que é o plug-in? Ele é um cara que tem um motor a combustão. Um exemplo, por exemplo, desse aqui é os Toyota Prius. E um exemplo desse aqui é alguns desses veículos chineses que estão à venda aí. O plug-in ele tem uma bateria maior do que o híbrido, em geral por volta de 14 a 18 kW. Esse aqui tem de 7 a 8, esse aqui tem de 60 em média. E eu recarrego ele de noite e ele me dá uma autonomia elétrica de 50 a 100 km. E quando isso acaba, entra o motor a combustão para carregar a bateria ou para até mesmo tracionar diretamente o carro. Aí pode pensar assim, puta, isso aí é a solução ideal. Andem num plug-in híbrido e vocês vão ver o desastre que é quando acaba a bateria. Ele anda menos que um carro 1.0. Ele tem que carregar a bateria, tem que fazer andar uma coisa pesada pra caramba, que é um veículo elétrico por causa do peso da bateria, que pode chegar a 400 quilos. Mas o resumo de tudo isso aqui, que eu queria mostrar para vocês, é que os clientes eventuais de vocês estão aqui e aqui. Aqui menos, muito menos do que aqui. Se vocês um dia tiverem uma estação de carregamento nas empresas de vocês. Esse aqui jamais vai parar. Aliás, esse aqui, porque ele não tem como ser carregado. Esse aqui vai ser muito difícil, porque ele se autocarrega, mas pode eventualmente acontecer. Esse aqui é o principal cliente. Resumindo, dos veículos carregáveis, em 2015, as vendas dos veículos carregáveis nos Estados Unidos corresponderam a 0,32% dos carros vendidos naquele ano. E se a gente avançar até o ano passado, a gente vai ver que eles representaram, dos carregáveis, 8%. Com uma variação enorme ao longo dos estados americanos. Como eu disse, na Califórnia chega a 26%, mas no meio oeste não passa de 1%. 2%. É o pessoal que anda de picape lá, o pessoal rural. É muito pouco. Tem 5 estados que têm uma participação bastante grande na venda de veículos elétricos, seja por questões supostamente ambientais, seja principalmente por incentivos fiscais estaduais. A Califórnia é o principal. Mas agora aqui nós vamos olhar esse ano e 2030. Por que 2030? Porque 2030 os Estados Unidos espera que a frota de veículos elétricos chegue a 30 milhões de veículos. Hoje ela está em 13 milhões e 300 mil e a frota total é de 248 mil. Isso quer dizer que dos veículos carregáveis nos Estados Unidos, 0,44% da frota pode ser carregada numa tomada, seja ela qual for, em casa ou no estabelecimento. E para 2030, 3,7% de toda a frota vai ser carregável. Vai precisar carregar em algum lugar. Só que, no Brasil, hoje o mercado de eletrificados está em 7,5%. Até o mês passado, 79 mil unidades foram vendidas. Representa 7,5%. Dessas aí, os elétricos e os plug-ins são 6,8%. A frota total de eletrificados está em 320 mil, para uma frota total de veículos no Brasil, segundo o IBGE, de 60 milhões. 0,5% dos carros.
Vamos pensar assim, apesar disso tudo aqui, num mercado relativamente pequeno, um negócio complexo, o que vocês precisam para botar um ponto de reabastecimento lá? Eu acredito que muitos de vocês já andou olhando, ou alguém já procurou vocês para ofertar. Mas tem uma série de normas e requisitos, tanto federais, estaduais, municipais e até mesmo das companhias distribuidoras de energia elétrica a serem cumpridas para que vocês possam fazer isso. Aí tem diversas normas, eu não vou me ater muito nisso aqui, porque o resumo é que uma estação de carregamento vai custar entre 150 mil e 600 mil para ser colocada à disposição do público. A estação em si, a mais simples, deve custar por volta de 70 a 80 mil. E eu chamo de estação e não de carregadores, porque o carregador, na verdade, está dentro do carro. Realmente é só uma estação. A mais barata vai custar 150 mil e deve chegar, eu acho difícil por 150, e deve chegar a 100 mil, dependendo de diversas condições. Vai precisar de uma localização, de uma estrutura disponível, licenciamentos, proteções, tudo isso vai influenciar nesse preço final aqui. Nos Estados Unidos, a média está em $200 mil por ponto de carregamento. Existe uma grande empresa lá que já tem 1.000 estações de carregamento, nós vamos falar dela daqui um pouquinho. Agora vamos dar uma olhadinha qual é o mercado disso aí. Primeiro, como eu falei antes, o principal concorrente de vocês é a tomada de casa, que é o principal local para ser carregado um veículo elétrico e o melhor local para ser carregado um veículo elétrico é durante a noite, quando ele não vai estar rodando. Nos Estados Unidos hoje, 65% dos veículos carregam em casa, 25% em carregadores públicos, 10% no trabalho e um pouco mais de 5% são frotas. E frotas para entregas de mercadoria ou veículos estritamente urbanos com fins comerciais que rodem até 200 km por dia, o veículo elétrico é espetacular. Eles projetam que para 2030 o abastecimento residencial chegue a 50%, caindo de 65% atual, e é uma projeção, e o público, ou seja, aqueles que eventualmente vocês iriam suprir, vai corresponder por cerca de 30% da frota. Isso quer dizer que aqueles 0,54% lá, só 30% vai vir abastecer. E a maior empresa de abastecimento dos Estados Unidos tem 1.000 pontos hoje, e ela está operando há 7 anos no prejuízo. Uma pequena simulação. O preço da energia elétrica residencial nos Estados Unidos é praticamente igual ao residencial nosso, por volta de R$1, 16 centavos de dólar lá. Tá? E aqui a gente tem uma tabela de por quanto é vendido numa estação de carregamento. Começa em 25 centavos e vai até 50. Aliás, a média lá é de 2,5 vezes o preço residencial. Ou seja, o lucro parece extraordinário, 150%. Vocês compram por 1, vendem por 25. Será? Aqui está a utilização desse ponto de carregamento. 5% do dia, 15% do dia, 25% do dia, 35%, 45%. Bom, o tempo de setup, de preparar para carregar, já demora alguns minutos. Provavelmente, até começar a carregar, seria o tempo que vocês enchem um tanque hoje. Tá? Até começar. Depois, para carregar, putz, se for uma super estação de carregamento e o cara quiser carregar todo o carro, vai demorar umas 2 horas. Então, a utilização desse tipo de facilidade ele é muito baixa. Ela fica pouco tempo, aliás, ela fica muito tempo para gerar pouco dinheiro. Então, essa simulação aqui, ó, se eu vender nos Estados Unidos a 40 centavos de dólar, de novo, pagando 16, vendendo a 40, eu preciso de uma utilização de 25% para zerar a conta, antes dos impostos e dos juros. Complicado. Vamos simular agora uma estação que tenha custado R$150 mil, com uma utilização de 7,5%. E uma estação de média capacidade de 30 kW para poder custar aqueles 150 mil. Por que 7,5%? Porque os estudos sugerem que depois que tudo estiver estabilizado, 7,5% de utilização é o break-even do negócio, ou seja, é onde eu começo pelo menos a empatar.
Mas uma estação aqui no Brasil de 30 kW, ligada 24 horas por dia, ela pode fornecer 720 kWh. Utilização de 7,5% vai fornecer 54. Eu comprando a R$1 e vendendo por 2, eu ganho R$54 por dia com essa estação que custou R$150 mil. Melhor vender chiclete, né? Que a margem deve ser mais ou menos parecida. Então, o retorno do investimento disso aqui, sem considerar manutenção, sem considerar depreciação, sem considerar juros de investimento, vai a 7 anos. Situação nos Estados Unidos. Assumindo uma utilização de 15%, equivalente a cerca de 7 sessões de carregamento de 30 minutos por dia. Ou seja, eles vão abastecer 7 carros por dia com essa estação. Uma estação hipotética geraria de 265 mil a 285 mil dólares por ano, dependendo do local. A um preço de 45 centavos, 3 vezes mais, quase 3 vezes mais do que o preço de custo. Essa estação vai gerar um prejuízo de 40 mil dólares por ano, com 15% de utilização na data de hoje. E é por isso que o que a gente vê, essa foto eu tirei aqui em Santa Catarina, uma estação de carregamento, tem a Porsche e tem a Audi por trás, porque são os principais interessados, são aqueles que vendem carros elétricos, para que vocês tenham uma estação. Então, de repente, se vocês conseguirem alguém que tope, e vocês estiverem num ponto em que tenha carros elétricos que precisam abastecer, pode ser que o negócio valha a pena. A terceira coisa que eu vi no Google, para chamar a atenção da plateia e para cativar a plateia, é fazer sorteio. Como eu não vou fazer sorteio, eu vou pedir que passe aqui, ó, eu trouxe chapéu para todo mundo, de veículos a combustão. Muito obrigado a todos, estou à disposição. Não, não tem muito mistério, que nós estamos assim, muito inseguros nisso, porque o nosso negócio, obviamente, se chama energia, temos os melhores pontos da cidade, mas a gente sabe que esse consumidor não vai ser o nosso. Na tecnologia de hoje, 2 horas, ninguém vai ficar carregando um treco num posto de gasolina. Né? Mas o que está vindo de novas tecnologias que tu consegue enxergar, que daqui a pouco os caras falam, não, isso em 15 minutos, 20 minutos está resolvido o nosso carregamento. Aí começa realmente a ter uma preocupação. Se vier essa nova tecnologia, se vier com preço, que o consumidor quer preço, ele não vai... Vamos botar aqui uma faixinha ali que é a questão ambiental, o resto que é o melhor para ele. Melhor para ele é o menor preço, né? Menor gasto. O que está vindo de nova tecnologia que possa acelerar esse processo de carregamento e com a questão de redução de custos, porque está muito claro para nós que tem que ter muito subsídio, muito incentivo. Né? E o Brasil é um país que tem uma gama enorme aí de biocombustíveis, uma oferta enorme. Eu não acredito que a gente vá trocar de matriz em cima de uma arrecadação, porque é questão de arrecadação tudo isso. Então, o que tu enxerga nessas questões de... Excelente pergunta. Aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Quando se fala de ciência, ciências exatas, até humanas, mas ciências exatas em números, o que se tem pela frente são dúvidas. Sempre. Se vocês querem ter certeza de alguma coisa, procurem a religião. A religião tem dogmas e tem certezas. Na ciência, nós só temos dúvidas. Agora, a gente pode especular um pouco. Questão das baterias. Nada teve um desenvolvimento tão intenso como baterias nos últimos 20 anos. Não por causa de carros, mas por causa de telefone celular. Você se lembra dos primeiros celulares que existiam? Era um tijolo por causa do tamanho da bateria. Agora, existem limitações físicas e químicas para se chegar a um determinado ponto. E essas baterias mais novas, elas são extremamente complexas no que diz respeito à carga. Tanto é que os carros elétricos novos possuem radiador. Olha só que loucura. Por quê? Porque enquanto está sendo carregado, precisa refrigerar, porque senão pega fogo. E bateria de lítio, quando pegar fogo, só tem uma coisa para fazer. Corre! Porque nada, absolutamente nada, apaga um incêndio de uma bateria de lítio, porque ela própria gera o oxigênio necessário para a queima. Então não adianta botar água, não adianta abafar. Por isso é que existem sistemas complexos de carregamento hoje em dia. O primeiro carro elétrico que eu andei
que era um Tesla. Eu trabalhava junto com uma empresa suíça chamada, que vocês conhecem, a Tag Heuer, faz relógios. E quando a Tesla começou a produzir aqueles primeiros carros, que eram carros de 2 lugares esportivos, a Tag Heuer e a Tesla se uniram e foram fazer um raid por toda a Europa com o carro, para promover as marcas. E eu estava lá em uma pequena cidade na Suíça chamada La Chaux-de-Fonds, que fica a uns 50 quilômetros de Genebra, bem próximo da fronteira com a França. E o carro estava lá e eu quero andar nesse negócio. Realmente, é espetacular. Só que vivia quebrando, né? Mas quebrava muito. E aí tinha que vir um guincho da Alemanha para levar o carro para lá. E ela não tinha refrigeração nas baterias, então a carga tinha que ser lenta. Eu não acredito que nos próximos anos venhamos a ter nada de excepcional com relação à condição de se carregar mais rapidamente uma bateria química. Mas assim, ó, o que está por trás disso aí, afinal de contas? Qual é o business que está por trás disso? Não é ambiental. Então, é isso? Não é ambiental. E é o chinês? E como é que o americano tem a Tesla? Está saindo? Ok. O chinês resolveu entrar no mercado de automóvel há uns 30 anos atrás, até um pouco mais. Só que o negócio não deu certo. Eles vieram até aqui para o Brasil. Falaram até em botar fábrica aqui no Brasil. Mas os carros eram muito ruins. Por quê? Porque eles não tinham como competir tecnologicamente com uma indústria europeia e um pouco menos americana no que diz respeito a transmissões, que carro elétrico não tem, e no que diz respeito a motores de combustão interna para atender as demandas de emissões. Eles não tinham condições. Estavam 40 anos atrasados em relação a isso. Aí eles partiram para o carro elétrico, que é uma coisa muito mais simples. E é um campo da engenharia praticamente dominado. Basta dizer o seguinte, ó, a gente não se dá conta de algumas coisas. Mas hoje não, mas antes das inundações, 150 mil pessoas por dia aqui na Grande Porto Alegre andavam de veículos elétricos. É o trem, Transurb. A Europa toda está conectada por veículos elétricos. Trem. Por quê? Porque não precisa levar uma bateria dentro. Bota os fios por cima ou no próprio trilho e vamos embora. É sensacional. Locomotiva, diesel elétrica. Por que é sensacional? Uma locomotiva que puxa 100 vagões precisa ter, se ela tiver um motor a combustão, uma caixa de transmissão que é absurdamente pesada e complexa para poder lidar com aquele torque brutal gerado. Então eles têm um motor diesel que toca um gerador e bota um monte de motorzinho elétrico em diversos eixos, se livra desse problema todo e está resolvido. Agora, num carro a coisa não é bem assim. E se a gente diminuir mais ainda, pegar um scooter, moto até nem tem como, porque moto é tão pequena que não cabe uma bateria decente ali. A Harley Davidson resolveu lançar uma super moto elétrica, investiram uma balaia de dinheiro, venderam 600 unidades. 600. Então o chinês entra nessa história aí por esse caminho. E o americano entrou nessa história, $7.500, todo mundo paga para alguns terem. O resumo Só um pouquinho mais. Não é que tem que gravar por causa do YouTube aqui. Eu vou fazer o papel de Cicerone aqui. A questão de desvalorização, tá? Uhum. Vida útil versus preço do teu investimento. Perfeito, ótima pergunta. Eu vou dar um exemplo prático disso. Há 3 anos atrás, a Fiat trouxe um dos primeiros veículos puramente elétricos, cuja proposta é a ideal, um veículo pequeno para uso urbano. Trouxe para o Brasil 240 unidades. Era o Fiat 500 elétrico. Ele custava, na época, R$250 mil. Era muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o modelo mais próximo, que era o 500 Abarth, que é um super carro, custava 125, a metade do preço. 250. Ok. Botaram para vender, o que aconteceu?
aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, emplacaram 4. 3 deles, test drives de concessionárias. Eu tenho até pena de quem seja. Chegou no final de 2023, eles tinham aqueles carros no estoque lá, e como costumeiramente eles fazem com carros, principalmente importados, que não vende, isso todas as marcas fazem. Aliás, podemos falar mais sobre isso, se vocês quiserem. Chegou no fim do ano, a Fiat chegou para a diretoria das concessionárias e disse assim, vocês querem comprar um 500 elétrico aqui? 25% de desconto para vocês. O meu patrão me chamou e disse assim, vamos comprar, eu vou comprar um para mim, tu compra um para ti. Ele disse assim, me inclui fora desta. Mas por quê? Não. Mas eu vou comprar. Eu acho que tu deve comprar, porque se eu disser para ti não comprar, depois tu vai me encher o saco o resto da vida que eu não deixei tu comprar. Compra. Vou dar para minha mulher. Legal. Comprou. Pagou 200 mil. A mulher andou 2 meses com o carro. Porque era verão, tinha que ir para a praia. A autonomia do carro era uns menos de 200 quilômetros. Ela chegava na praia, tinha que deixar ligado o fim de semana inteiro, porque o carregador era daqueles pequenos. Ele queria botar carregador lá, fiz um orçamento para ele, dava 15 mil para botar um carregador médio na casa dele. Se não põe. Então eu carregava naquela coisinha. Resumo, ela ia para a praia, o carro tinha que ficar fim de semana todo parado, levava 48 horas para ter carga suficiente para voltar para Porto Alegre. Vamos vender. Botaram para vender por 200 mil. Ficou 6 meses na loja. Não vende esse troço. Entrega para um lojista. Vendendo para um lojista. Por 150 mil. O preço inicial era 250. Isso faz um ano. Esses dias eu ainda falei com o lojista, o cara ainda está com o carro. Então, como qualquer coisa nova, não se sabe qual é o preço de revenda. Mas a tendência é que seja... Hoje, a realidade é que a desvalorização dele é mais do que o dobro de um carro consagrado. Se a gente for pegar carros de nicho muito caros, não, é mais parecido. Mas um carro normal, que é o que os chineses estão vendendo agora aqui, é mais do que o dobro da desvalorização. E isso tem que entrar na conta do custo total de propriedade. Porque tu paga 30%, 40% a mais para ter um carro elétrico e depois assim, estou gastando quase nada de energia elétrica. A grana que tu deixou lá, Buana, antes, avançado, cash na frente, quem é que paga? Não, isso aí eu não chegaria a esse ponto. Sim. Mas os caras estão dando garantia. A bateria é o que menos me preocupa. Estão dando garantia de 8 anos. Da bateria. Agora, experimenta, e vai acontecer, queimar algum módulozinho ali de carga ou qualquer coisa assim, que só a fábrica vai ter para vender. Porque não tem ali na esquina. Não tem na Zenha. Para quem é do tempo da Zenha ainda, que nem eu, que sou velho. Não vai ter lá. Não tem um platinado para te trocar de marca genérica. Vai ter que... Pneu é mais caro, gasta mais. Eu não consigo, essa conta não fecha. Se faltou chapéu aí, depois me avisem que eu mando entregar um para você. Bom. Uma pergunta, a gente tem acompanhado esse mercado elétrico e algumas coisas e tal, e na Europa, principalmente na Alemanha, tinha uma meta de a partir de 2030 não produzir mais carro a combustão, a partir de 2035 e tal, para 2050 não rodar mais carro a combustão. Né? E eram os incentivadores, tem 2 marcas alemãs aí. Eles já eliminaram isso, esquece, isso não vai ser possível, né? Por gastar milhões de euros nessa conta. E o pessoal que apostou nisso ficou vendo navios e a gente está vendo que as montadoras estão fazendo uma reversão disso. Né? Elas, é verdade, saíram dos motores muito potentes, que eram queimadores e tal, para algumas coisas mais econômicas, mas a energia, essa matriz elétrica, vai ser um negócio de nicho, pelo que está aparecendo. É isso mesmo ou não? Olha só como essa história é complicada, né? A Alemanha, depois do desastre de Chernobyl e depois de Fukushima no Japão, resolveram banir a energia atômica lá, né? Começar a desligar centrais nucleares. Totalmente o oposto da França, que tem 70 usinas nucleares. E que, sem a menor sombra de dúvida, quando gerenciada adequadamente e construída adequadamente, é a forma mais limpa de energia que tem.
Mas o nuclear é perigoso. Que nem o CFC. O CFC é perigoso, eventualmente, se tu largar ele para a atmosfera. Agora, se tu deixar ele dentro. Que nem o canudinho de refrigerante que mata o golfinho lá, não sei aonde. É só não botar um negócio no lixo certo, ele tem valor econômico, inclusive. Que nem uma tomada elétrica. Se eu enfiar meus 2 dedos ali, eu morro. Mas está aí, e está em todos os lares. E a Alemanha começou a desligar as usinas elétricas. E o que aconteceu? Tiveram que fazer e acionar energia a carvão. Chegou no inverno agora, e com a guerra da Ucrânia, que eles dependiam do gás russo para aquecer os lares, passaram frio. Eu morei lá. Eu sei como é que é o esquema. E alemão é o seguinte, o pessoal diz que alemão é teimoso. Não é que ele seja teimoso, é que ele é teimoso. É porque, em princípio, eles avaliam tanto uma coisa que quando eles chegam a uma conclusão, eles gastaram tanto tempo avaliando que acredito que aquilo ali é definitivo. E nem sempre é assim. Tem uma história muito interessante que um dos meus grandes amigos lá na Alemanha, eu morava em Düsseldorf, era um alemão que era um doutor, engenheiro doutor, que tinha vindo da Alemanha comunista, onde a possibilidade de estudar era muito mais fácil, né? Não que seja difícil na Alemanha, mas a Alemanha tem algumas complexidades com relação ao estudo. Eles decidem o que tu vai ser quando tu tem 10 anos de idade. Literalmente é assim. O processo de ensino é assim, né? E esse cara, que era um cara sensacional, muito inteligente, extremamente capacitado e gente muito boa também. O pessoal de Düsseldorf lá tinha birra com ele, porque como ele chegou com um doutorado na época que a Alemanha se reunificou, ele pegou um puta de um salário comparado com os outros. Isso é normal lá. Tu tem título dá dinheiro. E o pessoal tinha uma bronca ali. E ele tinha bronca com os outros porque ele sofria bullying dos alemães. E por volta de, eu não me lembro que ano, aconteceu o primeiro acidente com o ICE. O ICE é o trem de alta velocidade alemão, Intercity Express. Aconteceu um acidente que foi uma mancada de engenharia da Alemanha Ocidental. E esse meu amigo alemão oriental disse assim, vê só, eles pensam que são muito espertos entre eles, né? Porque fizeram, foi uma questão de mancada mesmo em termos de projeto, mas enfim, não vale a pena aqui entrar em detalhes, é um pouco complexo. E o cara se deitando. Então, o que aconteceu na Alemanha foi a mesma coisa que a Mercedes aqui no Brasil, que já botou 2 fábricas aqui e as 2 ela fechou. Tu acha que eles não estudaram um monte antes? Isso quer dizer que eles estavam certos? Não, se deram mal nas 2 vezes. Então, voltando bem, desculpe a tua pergunta, eu comecei a viajar um pouco. A limitar o carro combustão a partir de 2030. E agora eles rasgaram tudo isso. Esquece. Só que isso, pela representatividade da Alemanha na própria Europa e no mundo, do começa automobilístico principalmente, isso reverbera de uma forma muito grande. Intenso. Você tem lá Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, né? Sim. Como é que o mercado automobilístico vê essa mudança? Eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito disso. Essa projeção de 2030, 2035, esquece, não vai acontecer. Não tem mais ainda. Imagina, se 30% da frota brasileira de carros fossem elétricos hoje, sabe o que isso significa em termos de energia elétrica? Uma Itaipu. Maior usina do mundo em termos de produção. A Trigors lá é capacidade instalada, mas em produção Itaipu ainda bate. Uma Itaipu. Uma Itaipu leva 10, 15 anos para construir. A gente não tem. Uma coisa é a infraestrutura para energia elétrica para ter esses carros todos é bem complexa, sem contar a questão tributária, porque vocês sabem muito bem quanto é que vocês pagam de impostos em cima do combustível. Esse dinheiro vai para algum lugar, sabe lá onde? Tu acha que a energia elétrica não vai ter que subir se todo mundo começar a ter carro elétrico? Com certeza. E assim, R$2, eu fiz a conta, R$2,50. Que é nessa estação aqui, eu fui olhar o preço, R$2,50 por quilowatt. A R$2,50 por quilowatt, isso aí, fazendo uma conta bem fácil, dá o equivalente a um carro a gasolina fazer 14, 15 km por litro. Aí eu fui olhar no meu odômetro, o carro que eu estava fazendo 17, estava voltando de São Paulo. Então, abastecimento em estrada é só porque o cara tem que abastecer mesmo. Vale a pena financeiramente? Nem com banda de música.
Boa tarde. Boa tarde. Tem algum estudo que possa dizer que já tem uma perspectiva que a frota brasileira vai ser superior a elétrico quantos anos para frente, ou 30% que seja? Vou fazer uma conta bem rápida. Né? Esse ano, agora, até o mês passado, se vendeu, e foi recorde, por questões outras, porque os chineses não têm onde botar o carro, então eles estão botando aqui. É isso. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Essa questão é muito interessante. Em cima daqueles, lembra daqueles $7.500 de incentivo que o governo americano dava para salvar o planeta? Porque esse é o discurso. Olha só o que aconteceu no ano passado. Duas coisas aconteceram em 2023. Chinês quis entrar nos Estados Unidos. Sabe o que eles fizeram com esse incentivo aqui? Eles, como são sensacionais, são abertos, democráticos, eles não podem dizer assim, ó, carro chinês não. Sabe o que eles fizeram? Diz assim, ó, ok, o incentivo é de $7.500. Maravilha. Só que os materiais, os metais raros utilizados na bateria têm que ser de origem nos Estados Unidos. Se não for, é só. E se isso for assim, a metade. 7.500 a 3.750, né? De incentivo. Se a bateria for feita nos Estados Unidos, mais 3.750. Se essas duas condições não valerem, zero. Então eles são tão bonzinhos com o meio ambiente que quando tem carro barato para vender, não, então o meio ambiente não interessa. E complementando a tua pergunta, quando é que a frota vai chegar? 80 mil. Digamos que vendam 100 mil carros elétricos esse ano. A frota é de 60 milhões. Faz a conta quanto tempo vai demorar para a gente ter 10% de carro elétrico? Muitos anos. Muitos anos. Agora, se vocês querem transmitir uma imagem de pessoas que estão à frente do seu tempo, preocupados com o meio ambiente, coloque uma estação de recarga. Eu acho que se vocês fizerem a recarga grátis, é mais barato do que se cobrar. Não, isso eu já fiz e já tirei. Já fiz e já tirei, só ocupava espaço lá. Só tinha uma mulher de um político que vinha lá, não sei, de vez em quando. Nem eu coloquei, alguém colocou lá, não foi eu que coloquei, Sim, entendeu? sim. E já tiraram. Mas a conta da energia não tua conta, não. Nem isso. Um abastecimento, eu tentava ver que ela gastasse na loja, mas nem isso deu certo. A pergunta que eu faço é, eu estou entendendo que essa não é a primeira vez que se fala em carro elétrico na história da humanidade. Não, os primeiros carros eram elétricos. Então, e me contar um pouquinho dessa evolução. Na virada assim. do século XIX, existiam cerca de 50 mil veículos de uso individual, carros, no mundo. Destes, 30 mil eram elétricos. Até que um cara chamado Siegfried, eu acho, Benz, começou a desenvolver o motor a combustão interna. E aí, em poucos anos, acabou o elétrico, por causa das suas características. Por causa da bateria. Agora, em trem, é uma maravilha. Em locomotiva, é uma maravilha. Até em navio, é excepcional. Navio com diesel elétrico. Porque dá uma condição de eu colocar diversos motores no navio, o que facilita em muito as manobras. E barateia a logística do navio dentro do porto, principalmente por causa disso. Agora, para carro, enquanto uma bateria de 60 kW pesar 400 quilos, e olha que nós estamos bem. É complicado. Olha só, eu chego no... Onde é que é o seu posto? Onde é que o senhor tem posto? Montenegro. Montenegro. Chega um cara lá com uma Mercedes classe C, cujo tanque tem a capacidade de 66 litros. Ele vai lá, abastece os 66 litros, só aí dá mais ou menos uns 50 quilos de peso. Ele sai andando, a cada quilômetro que ele está andando, está diminuindo aquele peso. Agora chega um cara com um carro elétrico, a bateria pesa 400 quilos. Ele pode andar o que ele quiser, a bateria está pesando 400 quilos. Se vocês não falar, eu vou indo, né, gurizada? Outra pergunta, tu falaste muito bem, que para mim também eu tenho essa visão assim, o trem e tudo mais. Não seria mais direcionado para o transporte urbano de passageiros, tipo ônibus? O ônibus não está caminhando para essa linha? Olha só. Porque, ou pequenas cargas, pequenos veículos de carga, assim, não sei. Sim. O veículo elétrico, até citei isso no início, é excepcional se eu tiver uma utilização intensa num perímetro
reduzido e que eu de noite possa abastecê-lo. Ou vice-versa, andar de noite e abastecer de dia, carga lenta, para durar mais a bateria. Durar mais no sentido de vida total dela. Para isso, ele é espetacular. Só que os ônibus elétricos hoje custam 2,5 vezes o preço de um ônibus a combustão interna. Aí fica complicado. Agora, para Uber, por exemplo, se o preço do carro... Porque, na verdade, para uso comercial, de uma maneira geral, a gente tem a questão, para pessoas jurídicas, eu vou ter naturalmente a questão da desvalorização, da depreciação, né, que é em 5 anos. Então, o valor residual não importa muito, né, porque senão eu vou ser taxado em cima daquilo ainda. E vou ser, né, porque depois de 5 anos o valor residual é 0. Então, para pequenas vans, para a última milha, que rodam ali 200 km por dia e que completam a carga lenta durante a noite numa estação dentro da empresa, excelente. Agora, se tiver que cair na mão de vocês, vai pagar uma fortuna e vocês vão ter prejuízo. Não, e nós temos que entender que é um perde-perde, né? É um perde-perde. Eu não consigo ver isso, sinceramente. De novo, né? Pode ser que amanhã um cara invente alguma coisa totalmente diferente e essa história mude. Eu não consigo enxergar isso aí. Mas eu vejo mais a nível de Brasil questão de matriz mesmo. Tipo assim, nós temos uma matriz estabelecida aqui. Mas é no mundo inteiro, né? Não, mas nós temos produtor de petróleo, nós somos e álcool, produtor dos de maiores álcool, do mundo, né? de biodiesel, nós somos produtores de tudo. Então nós vamos investir num negócio que nós não temos nem capacidade. Ok, energia elétrica, se tivéssemos outra hidrelétrica, teríamos essa. Mas não temos nem eletricidade para. Mas olha só, no fundo, o etanol tem um preço preço final em termos de quantidade de energia muito parecido com o da gasolina. Tá? Aqui é um pouco mais caro por causa do transporte. Agora, a gente já teve frota, 70%, 80% das vendas de veículos eram etanol. E é uma maravilha. E ninguém fala nada em etanol. Isso eu acho estranho, né? Mas enfim. O homem que tem posto em Montenegro. Não, com relação ao investimento inicial na aquisição de um carro elétrico, sim, após 5, 8 anos de garantia, a gente vê falar, não é o caso ainda, né, da troca, a gente vê comentários assim que as revendas, somente os elétricos aceitam, porque uma revenda, por exemplo, de combustão já nem quer. É uma coisa, parece assim que vai ser um veículo descartável. A coisa pode mudar com o tempo, né? Mas assim, ó, ontem eu estava olhando, eu tenho um telefone, que é um iPhone, eu acho que é 13. Aí eu fui olhar quanto é que estava um iPhone 15, equivalente está 8 ou 9 mil reais. E os caras, nós aceitamos ter na troca. Ah, legal. Eu tenho 1 ano e pouco. Quanto é que vocês pagam? 1.500. Porque isso aqui, quando acabar a bateria, vai para o lixo. E carro elétrico vai ser assim também. Carro elétrico vai ser assim, não vai ter que trocar a bateria. E outra coisa também, por exemplo, a segurança no elétrico. Até comentei com a Francile, a gente escutou aí de um caso que terminou a bateria e a pessoa não fica preso dentro do carro. Preso dentro do carro. Mas isso é questão de projeto, né? E essa questão assim por exemplo, de incêndio. Kombi pega muito mais fogo do que carro elétrico. Não é esse o problema, né? Tipo também. Então, tem um outro fator que a gente, como é recente, tipo assim, eu vou carregar em casa, né? Tu vai carregar em casa. Onde é que tu mora, cara pálida? Tu mora num condomínio, todo mundo concordou, e o seguro... No meu condomínio deu uma bronca. Mas tem uma questão de infraestrutura. Um carregador veicular tipo 2 consome 7.600 watts. O que é isso? É um chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, tranquilo. Só que o circuito elétrico de um chuveiro elétrico é feito para tu ligar, tomar um banho de 15 minutos, desligar, vai ficar desligado horas. Um carro elétrico com 7.500, ele vai ficar a noite inteira puxando aquilo. É um circuito elétrico completamente diferente. Então, contrataram uma empresa lá para o condomínio, só de pensar nisso já fico bravo, para fazer um levantamento do consumo. E o cara fez o levantamento em janeiro. Janeiro não tinha ninguém no prédio. E o cara disse, casualmente o cara vendia também carregador. Pode botar para todo mundo. E levaram para a reunião do condomínio. Disse, vocês enlouqueceram. O nosso
A nossa subestação é de 300 kVA. 300 kVA, não vou entrar em detalhes aqui, mas é impossível. Podia botar, e um cara lá já tinha posto, na Marra. Não posto em Montenegro, mas tinha posto. E os caras queriam botar em todos os pontos, é impossível. Não tem infraestrutura para isso no prédio, depois não vai ter infraestrutura na Equatorial, depois não vai ter infraestrutura na distribuição, e depois não vai ter infraestrutura na usina. Não chega para todo mundo. Não dá. 30% de frota de elétricos no Brasil significa uma Itaipu. Esse número eu não tinha nas minhas argumentações. Rasamente, eu vou trabalhar com esse número aí, tu entendeu? Quanto tempo levamos a fazer uma Itaipu? 12 anos. Uma vida inteira, não tem, só tem uma no Brasil? Só tem uma. Só tem uma, né? E outra, hoje jamais conseguiriam fazer. Porque aquilo ali só saiu porque era a época da ditadura. Sim, no meio ambiente não vai deixar nunca. Hoje em dia tu vai botar uma usina dessas aí, tu vai preso. Fora a grana. Uma outra perguntinha que você comentou rapidamente, que os chineses, toda vez que a China tecnologicamente está, hoje em dia está muito avançado, mas toda vez que o milagre é demais, a gente tem que desconfiar, né? Eles têm os próprios navios para trazer, os navios da BYD trazem os carros para cá. Sim. É assim, tudo que você quiser hoje vem. A pergunta é como a gente desconhece o carro elétrico, né? Talvez alguém tenha, mas assim, na regra a gente tem um conhecimento muito básico sobre o carro elétrico. Esses carros que estão inundando o mercado aqui, carro tipo C, D, porque não vamos nos enganar, né? O mercado brasileiro nunca foi o mercado prioritário de nenhuma montadora para vender carro top. Sempre foi empurra o que tiver aí que eles aceitam. Ele tem um apelo tecnológico muito forte no que diz respeito à multimídia, né? Isso aí vende. Hoje em dia, se tu quer vender um carro sem multimídia, sem Apple CarPlay ou sem Android Auto, tu não consegue. E eles têm um monte de frescurinha ali, né? Enquanto está funcionando, maravilhoso. Se estragar, ninguém vai consertar. Ninguém. Pode tomar nota, tem que trocar. Se o carro tem qualidade ou não, eu daria um voto de confiança nesse aspecto aí. Tem qualidade. Agora, ele vai ter uma vida útil que vai ser no máximo de 8 anos, que é o tempo que eles dão de garantia da bateria. E tem umas pegadinhas, né? A garantia é 8 anos, mas em 8 anos eles garantem que a bateria tem uma capacidade de até 65% do original. Então, se tu chegar lá com o carro, minha carga está durando pouco, está dentro. Tem a questão do pneu também que se comentou, né? O pneu é mais caro. Né? Esses carros que estão entrando, que são os básicos, vamos dizer, não tem pneu para eles aqui. Eu não consigo ver esse pessoal corta o pneu e tem muita gente de Uber e tal. Isso 6 meses e o carro vai estar encostado, né? Porque o cara vai botar um pneu que não é para isso, não suporta o peso daquele carro. É um peso constante, né? É um peso que é o dobro de uma blindagem de um carro hoje, 400 quilos. É verdade. Então, e um carro que blindado já é pesado, imagina, é uma carroça esse negócio, né? Eu acho, que a comparação com blindagem é boa também, né? Experimenta vender um carro blindado. Agora um blindado elétrico. Mais alguma pergunta aí, gente? Pelo adiantado da hora, eu acho que já... Não sei se ficou alguma dúvida. Algumas dúvidas ficaram, né, Mário? Assim, ó, com certeza. Não, porque de repente a gente... Se eu trouxer um vendedor de equipamento, ele vai nos convencer de que é o melhor negócio do mundo, né? Por isso que a gente trouxe uma pessoa isenta antes que nos trouxesse uma realidade, porque não vai faltar vendedor de ilusão para o mercado de uma maneira como um todo. É né? um negócio deles. Esses dias eu estava vendo uma justificativa, me convidaram para um programa na Rádio Gaúcha para falar com uma pessoa. Graças a Deus eu estava em São Paulo, não podia ir. Para falar com uma pessoa que era a favor. E eu não sou contra carro elétrico. Eu só estou mostrando dados e fatos aqui. O carro elétrico é excelente de andar. Para falar com uma pessoa que defendia. Né? Depois eu fui assistir o programa, porque botaram outra pessoa em meu lugar. E eu fui assistir o programa, né? Eu assisti uns 15 minutos só. O argumento dessa pessoa que era a favor é que ele era de uma empresa que instalava esse tipo de equipamento e que com isso ele dava trabalho para pessoas no Rio Grande do Sul. É um bom argumento, né? Não, bacana. Cada um usa a plataforma que quiser, né? Deve ser o Conversas Cruzadas, é um programa que eles gostam de botar. Era isso aí, era exatamente isso. Era esse o nome. Bom, Mário, muito obrigado pela tua participação. Desculpe Esperamos que a gente tenha conseguido
tirar as dúvidas de vocês aí e podemos convidar ele para outras etapas. Vamos preparar uns questionamentos mais profundos aí, daqui a pouco. E um dia que tiver uma oportunidade... Se vocês quiserem instalar estações de carregamento, eu posso até fazer o projeto e vender para vocês também. Pessoal, uma salva de palmas para o nosso Obrigado.